Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica sobre as palhetas. Essa é uma dúvida muito comum para quem está começando a estudar um instrumento e direto meus alunos também me perguntam sobre esses diferentes modelos de palheta que a gente encontra nas lojas. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que isso envolve muito o gosto pessoal. Cada espessura de palheta que a gente utiliza vai influenciar diretamente na sonoridade que a gente vai tirar do nosso instrumento. No cavaquinho, é muito comum que a gente utilize uma palheta com uma espessura média, ou seja, ela nem é tão grossa, mas também não é tão fina. O que a gente pode pensar a partir dessa questão da espessura da palheta? Quanto mais fina a palheta for, mais aguda eu vou trazer na minha sonoridade. A sonoridade que eu estou tirando do meu instrumento vai vir com um pouco mais de agudo e com um pouco mais de ruído da própria palheta batendo nas cordas. Quando eu tenho uma palheta mais grossa, acaba acontecendo o contrário. Eu elimino bastante esses ruídos e esses agudos. A gente costuma falar que fica com um som um pouco mais aveludado. Então, na verdade, eu preciso analisar várias coisas para eu poder definir qual palheta utilizar. Vamos falar aqui então sobre duas situações. Uma em relação às próprias características físicas do instrumento e outra relacionada à execução. Então, imagina que eu tenho um cavaquinho que pela sua construção, ou seja, pelo tipo de madeira e pelo tamanho da caixa acústica, ele já soa um pouco estridente, um pouco agudo. Então, nessa situação, seria legal eu tocar com uma espessura de palheta não tão fina, mas sim com uma palheta um pouco mais grossa, como por exemplo essa aqui, de espessura de 71 milímetros, ou essa outra de espessura de 73 milímetros. Essa talvez seja a palheta mais utilizada para quem toca samba e para quem toca choro também. Agora, se a gente falar de uma outra situação específica que tem a ver com a execução de melodias ou acompanhamentos mais rápidos, daí eu gosto de testar as palhetas de espessura um pouco mais finas. Por exemplo, quando eu vou fazer um acompanhamento de samba enredo, em que eu tenho que ter esse movimento rápido e constante da mão direita, eu gosto de usar essas palhetas de 60 milímetros. Imagina que essa palheta, por ela ser um pouco mais maleável, ela vai prender menos na corda, ou seja, vai ter menos atrito, e eu vou conseguir ganhar um pouco mais de velocidade. Então, às vezes, para esse tipo de música, se eu não utilizo uma palheta mais fina, como essa daqui de 60 milímetros, a minha tendência é ficar um pouquinho atrasado em relação ao tempo. Então, isso são coisas que eu já percebi fazendo algumas gravações mais voltadas para esse estilo de samba enredo. Bom, então a escolha da palheta ela não depende só da espessura dela, mas também das características físicas do seu instrumento, de qual é a intensidade da sua mão direita, qual o seu posicionamento com a palheta, se é mais paralelo ou se é um pouco mais inclinado em relação às cordas, se você vai tocar uma melodia ou se você vai fazer um acompanhamento, se é uma pegada mais rápida ou se é uma pegada mais lenta. Enfim, a gente pode misturar vários assuntos aqui. E é claro que eu também não preciso ter 1000 palhetas diferentes para enfrentar cada uma dessas situações. Mas o intuito aqui é fazer você entender que a palheta é uma ferramenta que realmente influencia diretamente no som que você tira do seu instrumento. E conta para mim aqui nos comentários então, qual palheta que você usa. E claro, já compartilha esse vídeo com quem quer aprender cavaquinho.